o Bolsonaro teria ganhado, segundo o Atlas Intel, o que leva à conclusão imediata de que tem muita gente arrependida de ter feito L em 2022. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. Ontem algumas pessoas do chat ficaram chateadas, as pessoas mais velhas, porque eu falei que a pesquisa mostrava que as pessoas mais velhas apoiavam mais o STF. Vocês vão ficar chateados de novo, porque o que essa pesquisa sobre o Lula mostra também é algo parecido. Enquanto os mais jovens desaprovam Lula em proporções gigantescas, os mais velhos é que tendem a apoiá-lo mais. Não se chateiem comigo, não. Eu amo aí, tios do Zap. Olha, coraçãozinho para vocês. Eu só estou reportando o que diz a pesquisa. Seja como for, essa insatisfação, e a insatisfação é generalizada em todos os grupos políticos, né? A insatisfação é absolutamente gigantesca, ela gera alguns resultados que também merecem comentários. Um deles, por exemplo, é a pergunta feita no levantamento que dizia o seguinte: se as eleições presidenciais fossem acontecer nesse próximo domingo, e se os candidatos fossem os mesmos de 2022, inclusive Lula e Bolsonaro, em quem você votaria? E eu achei isso interessante porque 44,8% das pessoas disseram que votariam no Bolsonaro e 42,7% no Lula. Considerando a margem de erro da pesquisa, que é de 1 ponto percentual, uma pesquisa bem robusta, a gente pode afirmar com esses dados que a opinião dos entrevistados sobre o governo Lula mudou, e que hoje, se a eleição tivesse sido hoje e não em 2022, o Bolsonaro teria ganhado, segundo o Atlas Intel, o que leva à conclusão imediata de que tem muita gente arrependida de ter feito L em 2022. O que nos traz aos dados justamente sobre o Flávio Bolsonaro, que é isso que você estava esperando, que também são muito bons e mostram o crescimento avassalador dele nos últimos meses. No cenário onde o Flávio menos pontua no primeiro turno, o Lula tem 45,9% e o Flávio 40,1%. Esse é um cenário que tem Renan Santos... Aumenta aqui pra gente, João, o Gabriel. Esse é um cenário que tem Flávio Bolsonaro concorrendo com Renan Santos, com Ronaldo Caiado e com Romeu Zema e com Aldo Rebelo. E o cenário onde o Flávio mais pontua é o que o Lula tem 45 e o Flávio 42. E esse é o cenário com Renan, Romeu Zema e Eduardo Leite. E Aldo Rebelo. Quando você vê o gráfico que mostra a tendência, você entende por que esses números são tão bons, apesar do Flávio ainda aparecer atrás do Lula. Quando a gente olha a tendência, isso aí, esse número aí da tela. E eu sempre bati bastante na ideia de que o Lula tinha alcançado o teto dele e que ele não cresceria muito além do que ele já tinha, a menos que um fenômeno extraordinário acontecesse. E o que a gente percebe nesse gráfico é exatamente isso. Enquanto o Lula alcançou um teto, o Flávio não para de crescer e está cada vez mais competitivo. 4 meses atrás, são só 4 meses, quando a gente falou que o Flávio ia ser candidato, e todos aqueles apareceram dizendo que não, que o Flávio não era competitivo, lembra? 4 meses atrás, a diferença era de avassaladores 24 pontos. E aí você vê que a diferença vai caindo. Deixa o gráfico aí, que a diferença vai caindo. Não, mas me bota na tela, deixa o gráfico normal. Isso, obrigado, Gabriel. A diferença vai caindo, até chegar no que hoje nós temos o Flávio à frente. Flávio no primeiro turno, a gente está falando de primeiro turno. A diferença caiu de 24 para 5 pontos. E esses são os números do primeiro turno. E normalmente eu não trago números de primeiro turno porque eles são pouco relevantes, mas eles aqui já começam a ser muito relevantes porque a gente está se aproximando de um cenário onde o primeiro e o segundo turno são inexistentes.
né? O primeiro e o segundo turno são absolutamente quase que idênticos, quase como se o primeiro turno fosse inexistente. Mas para os números do segundo turno, a Atlas mostra que o Flávio já efetivamente passou o Lula. No segundo turno, o Flávio tem 47,6 e o Lula 46. 47 versus 46. Se você considerar a margem de erro, no melhor dos casos, o Flávio estaria 2 pontos à frente do Lula e no pior dos casos estaria estatisticamente empatado. Mas atrás do Lula, você já não tem mais o Flávio. Antigamente a gente estava na área do empate técnico, mas com Lula numericamente à frente. Hoje você já não tem mais esse cenário. Para finalizar esse assunto de pesquisa, quando você pega e compara o desempenho de todos os candidatos contra o Lula, você vê também que o Flávio é um nome que mais abre vantagem no segundo turno. Lembra aquela história de discussão de puxa, como seria Flávio versus... Flávio é competitivo, mas na verdade o melhor nome era Michele, o melhor nome era o Tarcísio, etc, etc. Hoje, essa discussão acabou. Esse debate já não existe mais. Flávio Bolsonaro vai melhor do que todos, melhor do que Michele, melhor do que Tarcísio, muito melhor do que Zema, Caiado, Ratinho e Eduardo Leite. Mas o mais impressionante é que ele vai melhor do que o próprio Jair. E quando eu comecei a falar essa história de que o Flávio estava eleitoralmente melhor do que o Jair, aliás, cadê o gráfico que eu mandei pedindo aqui a evolução comparando os dois candidatos? Mandei isso aqui no grupo. Eu sempre gosto de comparar a evolução do Flávio nesse momento versus o Jair neste momento. Mandei isso, pô. Eu vou mandar para vocês no grupo, para vocês de novo, para vocês verem. Agora eu vou mandar o gráfico. Antes eu tinha mandado o tweet. Aqui, ó. Esse aqui. Eu quero esse gráfico na tela que eu mandei aqui agora, por favor. Fala, pessoal. Tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Porque quando eu comecei a falar que o Flávio estava conseguindo conquistar um eleitorado que nem o Jair tinha conquistado, acharam que eu estava maluco. Não é isso. Acharam que eu estava maluco. Mas não está maluco. Eu não estava maluco. Hoje você vê por esses dados que a gente trouxe aqui no programa que o Flávio já vai melhor do que o Jair. E melhor do que o Jair iria, segundo a pesquisa Atlas Intel, mas vejam esse gráfico, eu sei que parece meio confuso aí na tela, mas eu vou facilitar para vocês. A linha vermelha pontilhada é o posicionamento do Lula nas pesquisas da Atlas Intel de 2022. Essa é a linha vermelha pontilhada. E a linha vermelha pontilhada, a linha azul pontilhada é a linha do Bolsonaro, Jair, em 2022. Tá? Então, quando você pega este momento do tempo, março de 2022, as pesquisas mostravam Lula com 62,2% dos votos, era o ponto mais alto dele, e Jair com 37,8%. Ou seja, o Lula tinha aí 25 pontos a mais do que o Jair. Tá? O Lula tinha 25 pontos de vantagem no Jair em relação ao Jair no segundo turno. No final das contas, o resultado acabou sendo muito menor. Mas neste momento do tempo, vejam como o Flávio está muito melhor do que o pai. Jair tinha 37, o Flávio tem 50. E o Lula está muito pior do que esteve, com 49,5. Então, aquela discussão de se, poxa, será que o Flávio é um bom candidato? Ou será que o Flávio não é um bom candidato? Será que o Flávio é competitivo? Será que não é competitivo? Eu acho que essa discussão acabou. Né? Eu vejo ainda gente falando sobre essas coisas na internet. Eu fico um pouco assim, nego fala muita bobagem. Cara, as pessoas falam muita bobagem.
o tempo e os fatos acabam assim, demolindo as opiniões das pessoas sobre esse assunto o tempo inteiro. Então, hoje a gente pode estar aqui feliz, tirar a onda que temos em mais uma pesquisa Flávio Bolsonaro à frente. Às vezes tem pessoas até boas, pessoas que eu gosto, que ainda tem esse negócio de o Flávio Bolsonaro não é competitivo, não é, etc. Agora, existe uma discussão se o Flávio é um candidato competitivo e a outra discussão é se o Flávio é um candidato que nos representa. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold, participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.